Acontece toda vez que eu resolvo fazer um post ou um vídeo ou alguma série que é semanal ou mensal. E aí começa, vou fazer algo mensal. Todo mês tem, hein? Aí quando eu vejo, passou 3 meses e eu não fiz. Bem-vindo de volta a todos os filmes que eu assisti no último mês, exceto que dessa vez eu vou falar sobre julho, agosto e setembro. Mas em minha defesa, eu fiz o primeiro vídeo porque em junho eu tinha assistido 18 filmes. E nos últimos 3 meses eu assisti 25 filmes, sendo que 8 filmes foram reassistidos. Então, eu só assisti 17 filmes novos em 3 meses. Então, porque em junho eu tive um recesso do trabalho e nos últimos meses eu não tive, muito pelo contrário, o que eu tive foi muito trabalho. E eu também tava focando em outras coisas, em TV e tal, e vocês vão receber umas atualizações sobre isso em breve. Mas eu tô aqui agora pra poder falar sobre os filmes que eu assisti nos últimos 3 meses. Mas primeiro, tem que colocar o uniforme, né, galera? Sem uniforme, não rola. Me siga no Letterboxd, que aí vocês vão poder acompanhar todos os filmes que eu assisto sempre, independente de eu ter postado aqui ou não. Então vamos lá. Primeiro, vamos nos organizar, porque eu não vou falar de todos os filmes, certo? Como eu falei, tem alguns filmes que são reassistidos, então eu já falei deles ou eles não entram nessa lista. E tem alguns filmes que eu assisti e que vão ter ou já tiveram outros vídeos que eu fiz aqui, outros vídeos mais completos. Então vamos primeiro pela ordem. Sinners, eu assisti no dia 12 de julho. Vai vir um vídeo completo sobre ele ainda este mês, que é mês de Halloween, então eu quero falar sobre ele, que foi o maior filme de terror do ano. Então, aguardem, em muito breve vai ter um vídeo sobre, completo. E aí, quando tiver, eu coloco o link na descrição. Se você tá assistindo isso aqui no final do mês de outubro ou no mês de novembro, então já tá disponível, olhe na descrição. Ou no comentário fixado também, eu posso colocar um comentáriozinho avisando pra vocês quando o vídeo sair. Superman, eu assisti 2 vezes nesses 3 meses. Eu assisti em 11 de agosto, que eu assisti no cinema, e no dia 23 de agosto eu reassisti ele em inglês. E eu já fiz um vlog sobre ele, e no vlog eu falo sobre o que eu achei dele também. Então eu vou deixar o link na descrição pra vocês assistirem. E aí, pra eu não ficar repetindo e falando as mesmas coisas mais uma vez, mas vocês podem assistir por lá. Além disso, teve os filmes que eu assisti na Mostra Cinema Conquista, que foram o último vídeo que eu postei, o último vlog que eu postei. Então, eu assisti Tucum, O Último Azul, no dia 7 de setembro, e Através do Som e Ritas eu assisti no dia 8 de setembro. E eu já falei sobre esses filmes no vlog, então eu vou deixar também o vlog disponível na descrição para vocês assistirem. Vocês não precisam se preocupar com estes específicos 7 filmes entre os 25 que eu já assisti nesses últimos 3 meses. Além disso, a gente teve os reassistidos. Eu reassisti meu filme preferido, O Retorno dos Thundermans, que eu também já fiz uma resenha completa sobre. Eu assisti ele 4 vezes nesses últimos 3 meses, nos dias 30 de julho, 15 de agosto, 23 de agosto e 22 de setembro. Então, já tira mais 4 aí, já chegamos em 11 filmes que eu não vou falar sobre. Barbie, eu também tenho um vlog, tenho um post do blog sobre ele. Eu reassisti também ele no dia 7 de setembro, que eu queria reassistir ele dublado. Vocês já podem conferir já meu vlog e meu post no blog com a resenha completa. E a gente também teve outros 3 reassistidos que são especiais de comédia, que eu nem preciso falar muito sobre, porque especial de comédia, claramente, se eu reassistir, são especiais de comédia que eu gosto, então, que humor combinam comigo. E se você tiver interesse também, você pode assistir. Os 3 especiais de comédia foram da Taylor Tomlinson, que é a mais pra mim. Eu reassisti Look at You, no dia 19/9, e Quarter Life Crisis, que é o primeiro dela aí, que, tipo, eu reassisto todo ano. Eu assisti no dia 3 de agosto, então, esses 2. E do John Mulaney, eu reassisti The Comeback Kid, no dia 31 de agosto, que também maravilhoso. Amo John Mulaney também. Todos os especiais dele já assisti e reassisti 1 milhão de vezes. Estou esperando o próximo. Então, com isso a gente já retirou 15 filmes da lista de 25. E agora nós vamos para os 10 filmes que eu não fiz nenhum vídeo sobre, não vou fazer nenhum vídeo sobre, e que são filmes que eu assisti pela primeira vez. Continuando na temática dos especiais de comédia, eu assisti no dia 26 de julho I'm Every Woman, da Leanne Morgan. Na verdade, eu terminei de assistir ele no dia 26 de julho, porque eu passei vários dias assistindo, e não foi porque é ruim, é muito engraçado. E eu assisti porque eu tava me preparando pra série, Leanne,
da Netflix, que também é muito engraçada e que, ironicamente, tipo, eu assisti porque eu queria assistir algo com a Kristen Johnson. E aí, quando eu vi, minhas amigas todas assistiram também, eu fiquei, tipo, massa. Ela é muito engraçada, uma sitcom engraçada também. E foi renovada. Mas eu assisti o especial de comédia porque eu tava me preparando pra série. Só que eu tava muito distraída, tava muito cansada e muito distraída. Então eu levei praticamente uma semana inteira assistindo, porque eu percebi que eu tava distraída, eu pausava, eu voltava até a última piada que eu prestei atenção e levei muito tempo pra assistir. Mas é muito bom, é muito engraçado, então, assim, no meu gosto, né? Então, se vocês quiserem assistir, assistam. Depois eu assisti, nos dias 20 e 21 de setembro, eu assisti 2 especiais do Gianmarco Soresi, que estão disponíveis aqui no YouTube. Eu assisti Tea for Joy, que é o novo dele, que foi lançado, tipo, como especial aqui no YouTube. E é o mais engraçado porque o Gianmarco, ele é completamente maluco. Você nunca sabe o que vai sair da boca dele. Tipo, vai ficando mais intenso, mais intenso, mais intenso. E você vai ficando, tipo... Você nunca sabe o que vai sair da boca do Gianmarco Soresi. Então, é muito engraçado. E é um especial muito bom mesmo, o Tea for Joy especificamente. Aí tem o A Little Something Special, que é de 2024, é do ano passado. Que não é tão bom quanto o Thief of Joy. É, tipo, uma versão menos lapidada do Thief of Joy. Não são as mesmas piadas, mas o estilo do Gianmarco tava menos lapidado do que no Thief of Joy. Então, foi muito engraçado também. O A Little Something Special também tá disponível aqui no YouTube, mas eu não gostei tanto quanto do Thief of Joy, que é o mais recente. É mais louco. Mas é isso, o estilo do Gianmarco é que você nunca sabe o que vai sair da boca dele. Então, continuando em não ficção, mas agora indo pro lado do crime, no dia 3 de agosto eu assisti Major Fraud, que ele é sobre o major que enganou o povo do Quem Quer Ser um Milionário britânico e quase levou 1 milhão pra casa. Quase. Se você acompanhou religiosamente o Quem Quer Ser um Milionário, o Show do Milhão, você já pode ter ouvido essa história de alguém. Foi uma história bem popular na época que aconteceu, mas, na verdade, ficou mais popular na época do julgamento. E porque o episódio, na verdade, nunca foi ao ar, só foi depois. As imagens só saíram depois. Peraí que eu vou explicar tudo. Mas o documentário se chama Major Fraud, e no caso é tipo, Major em inglês significa tanto major, que o cara era major, quanto grande, ou incrível, ou enfim, em grande quantidade. Então, Major Fraud seria tipo uma grande fraude, só que também seria tipo o Major Fraude, entendeu? Tá chamando o cara de Major Fraude. A história basicamente é a seguinte: o cara, ele... Na época do que o Quem Quer Ser um Milionário britânico ali começou, você se inscrevia quase da mesma forma que aqui no Brasil, quando começou o Show do Milhão, só que um pouco diferente, que tipo, você se inscrevia, você tinha que fazer as questões e tal, e você era selecionado pra participar. E a família dele era obcecada com Quem Quer Ser um Milionário. Então, tipo, o cunhado dele participou pela primeira vez, a esposa dele participou e finalmente ele. E cada vez que eles iam tentando e tal, eles iam fazendo os truques, eles ligavam muito, não sei o que, pra conseguir entrar. E eles iam tentando avançar. E aí, desse major, o programa dele foi dividido em 2. No primeiro ele tava meio inseguro e tal, e bombou, pegou todas as ajudas possíveis. E no segundo, ele estava mais passando pelas questões e não pegou ajuda nenhuma. Só que ainda assim, você via que ele tava um pouco inseguro, porque ele falava, eu nunca ouvi isso. E aí, de repente, ele ia numa pergunta e falava, não, é essa mesma a resposta. E de acordo com esse documentário e com os produtores que depuseram durante o caso, eles perceberam que algo estava errado, porque eles começaram a perceber uma tosse no fundo do vídeo. Inclusive, alguém espirrou aqui no condomínio. Foi até... O timing foi perfeito. E alguém espirrou aqui no meu prédio e ficou parecendo isso. Mas eles começaram a perceber que, tipo... O major tinha uma questão, sei lá... Aí era A, B ou C. Ele lia A, nada. B, nada. C, aí alguém tossia. Ele tinha tempo pra poder ler as questões. Ele pegava e lia as questões várias vezes. Aí, os produtores foram percebendo e tal. E a questão a pessoa que tava dando essas dicas pra ele, com a tosse e tal, era uma pessoa que estava sentada
esperando participar do jogo também. Porque sabe que tem aquelas pessoas que ficam esperando e as que estão no hot seat, né, na cadeira, pra poder responder as perguntas. E tem as pessoas que ficam esperando pela chance de responder as perguntas. E aí, os produtores foram pegando as informações, pegaram pelo microfone que, tipo, o cara tava perguntando, a resposta é essa mesmo, não sei o quê. E aí ele tossia. E foi assim que eles conseguiram a fraude. Quando você ouve os produtores falando, parece que, como é que eles perceberam? Eles estavam tão prontos assim. Só que a questão é, os episódios, eles eram gravados com antecedência. Sempre é, o tempo inteiro. Inclusive na Globo agora, o Quem Quer Ser o Milionário do Caldeirão, pré-gravado, tenho certeza. Inclusive eles gravam na quinta-feira. E por causa disso, eles tinham, tipo, essa antecipação. E o episódio nunca foi ao ar. As imagens do episódio ficaram claras e, tipo, depois que aconteceu o caso, depois que o caso foi pra justiça, e aí foi liberado o episódio completo. Tem um episódio completo no YouTube, inclusive, se vocês quiserem pesquisar. E aí, o episódio nunca foi ao ar. E aí, o cara também não levou o dinheiro pra casa. Ele não levou o cheque, porque eles davam um cheque pra poder descontar. Ele não levou porque os produtores falaram, não, pera, vamos confirmar aqui, depois você... Mas o episódio foi todo gravado como se ele fosse um dos vencedores. E depois que teve essa investigação e tal. E ele sempre negou o crime. Sempre. E, assim, o crime que ele foi denunciado foi... Eu esqueci o nome, mas é tipo enganar pra tentar conseguir vantagem monetária. Porque não foi um roubo, entendeu? Não chegou a ser concretizado, mas... Ele enganou pra conseguir vantagem monetária, então foi uma fraude, foi um roubo e ele foi acusado e foi... Eu acho que ele não chegou a ser preso não, mas ele teve que pagar uma multa pro negócio e tal. Ele, a esposa dele e o cara que tava ajudando ele tossindo. E o cara começou a ajudar ele a partir do segundo episódio, porque como eu falei, foram 2 episódios. No primeiro ele tava nervoso, no segundo o cara começou a ajudar ele. Entendeu? Mas é isso. Eu tô explicando a história inteira porque, na verdade, o documentário é um saco. Foi um documentário britânico e ele é muito... Véi, até na minha resenha eu coloquei aqui. Às vezes você precisa assistir algo que seja violentamente britânico. Esse documentário é violentamente britânico. É a coisa mais britânica que você vai assistir na vida. E assim... Eu dei 3,5 estrelas, não é porque era o que eu tava esperando que ele fosse ser, mas ele é um saco. E assim, tem outros vídeos, especialmente aqui no YouTube, sobre essa história que são mais interessantes do que esse documentário. Não é difícil não, você pesquisa, tipo, o cara que enganou Quem Quer Ser um Milionário, alguma coisa assim. Mas ter assistido esse documentário, ele engatou a minha série de começar a assistir game show feito uma doida. Não sei se vocês viram meu post no Instagram de 10 obsessões que eu tive em setembro. E esse documentário ele engatou porque eu vi que tinha, tipo, várias cenas de vários episódios e mencionava outros participantes que perceberam que alguma coisa ali tava de errado e tal. E aí eu comecei a pesquisar pra assistir. Eu comecei a assistir vários episódios do Quem Quer Ser um Milionário britânico. Assisti muito, muito, muito. E depois eu comecei a assistir outros game shows também, especialmente os britânicos, porque eles são mais interessantes. Não é que eles são mais interessantes, assim, num geral. É que muita coisa é criada lá e também porque o humor britânico é algo tão específico e tão... A cabeça deles é meio doida. E eu acabo me sentindo mais, assim... Eu acabo sentindo que eu estou aprendendo um aspecto cultural que nem sempre a gente é ensinado, entendeu? Então, eu gosto de assistir por causa disso. E ainda tô engatada nessa de game show britânico pra lá, game show britânico pra cá. Mas o documentário em si não é tão bom. Eu acho mais interessante assistir outros vídeos sobre o caso, que inclusive eu já tinha assistido. Eu vou assistir o documentário porque apareceu pra mim, mas eu já tinha assistido outros vídeos sobre o caso também. O segundo filme de true crime que eu assisti foi Número Desconhecido, o da Netflix. Eu assisti, eu não tava muito afim de assistir, só que eu vi o pessoal postando no TikTok, eu falei, vamos ver se é isso tudo. Eu já sabia quem era que tinha cometido o crime, porque eu vi no TikTok àquela altura. E eu fiquei, tipo... assistindo, entendeu? Eu dei, deixa eu ver quantas estrelas eu dei. Eu assisti ele no dia 1º de setembro. Eu dei 3 estrelas pra ele. Eu falei no último vídeo do estilo da Netflix, a forma como a Netflix tem entregado as coisas e feito as coisas muito em cima da hora. E eu acho que esse documentário, em especial, ele foi problemático
por causa disso. Porque ele tava tratando de um caso que aconteceu 3 anos atrás. E aí, inclusive, depois eu vi que o diretor é o mesmo diretor de A Garota da Foto. E A Garota da Foto é muito bom, porque é sobre um caso extremamente antigo. E tem muita coisa que aconteceu, muito desenvolvimento, muita coisa, entendeu? Fazer um documentário sobre isso agora, massa, interessante, a gente pegou vários aspectos. Mas agora a gente tá pegando, tipo, adolescentes que ainda são adolescentes e que ainda não chegaram à profundidade do que a ação teve com eles, entendeu? Eu vi muita gente julgando, falando que, com certeza ela tava envolvida, a principal vítima, ela tava envolvida com o negócio, que ela tava fazendo isso, fazendo aquilo. Mas, tipo, não, velho. Ela é uma adolescente, e ela é uma adolescente que precisa ainda de muita coisa até pra entender o que aconteceu com ela, a profundidade do que aconteceu com ela, e até pra ter essa perspectiva de que o que aconteceu com ela é algo que, quando ela tiver a idade que a pessoa responsável pelo crime... Eu tô tentando não dar spoilers. Provavelmente vocês já pegaram, porque muita gente falou sobre. Mas quando ela tiver a idade da pessoa que cometeu o crime, ela vai olhar pra trás e falar, eu faria isso aqui? Entendeu? Então eu acho que não... É esse o problema da Netflix. A Netflix tá muito naquela vibe de criador de true crime do TikTok. Porque quando você vai falar de um crime que acabou de acontecer, o que aconteceu alguns meses atrás, você não tem informação suficiente pra contar a história. E se você quer fazer um documentário, você tem que esperar, velho. Você falar algo sobre o que ativamente está acontecendo, isso é pra matéria de jornal, não pra um documentário. Um documentário, pra ele contar a história de forma adequada, ele tem que esperar. Entendeu? E a Netflix, ela tá com isso de contar as histórias das formas cada vez mais rápidas. E acaba que falta muita coisa, falta muita informação. E aí a gente fica nessa e as pessoas acabam colocando opiniões ali no meio que são mais danosas do que positivas, entendeu? Agora, completamos os não ficção e vamos oficialmente para as ficções que eu assisti. Primeiramente, eu assisti Ingrid Goes West. Eu gostei bastante também. Eu achei uma história muito... Como que eu vou descrever? O que eu escrevi no Letterboxd foi o seguinte: eu odeio o quão tematicamente relevante este filme é na minha vida. Odeio, odeio, odeio. 5 estrelas. É isso. É um filme tematicamente relevante à minha vida. Lide com isso como você quiser, mas eu amei este filme. E foi um desses que eu tava com vontade de assistir, um dos indies que eu tava com vontade de assistir naquele período, e filmes aleatórios e que contam histórias muito malucas. Nesta vibe, eu também assisti o que foi produzido pela Simone Ashley, o Picture This, que é a comédia romântica da Simone Ashley, que saiu no Prime Video, e eu achei muito fofinho. Ele é muito engraçadinho. E eu ri depois, porque foi bem na época que tava tendo a Copa do Mundo de clubes, e a música que toca no final é a música que foi o tema da Copa do Mundo de clubes. Aquele... Mas enfim, é muito fofinho, é uma comédia romântica, bem comédia romântica mesmo, e eu gostei bastante também, e foi um dos filmes de 2025 que eu queria assistir. Ainda nessa vibe de filme de 2025, eu assisti One of Them Days, que é aquele com a SZA e a Keke Palmer. E ele é muito engraçado também, muito caótico. E eu assisti no dia 5 de julho. E foi num sábado, assim, aleatório. E eu gostei muito dele também, eu achei ele muito fofo. E engraçado, e ridículo. E é um daqueles filmes de missão, sabe? De que você precisa fazer alguma coisa e as coisas começam todas a dar errado. Esse tipo de filme. E ele é muito legal, ele é muito engraçadinho. Os 2 próximos filmes, que são os últimos desta lista, são os que eu dei estrelas controversas. Porque o que acontece? Primeiro eu vou falar de um milagre, de uma bênção. Eu não sei se vocês lembram, eu não lembro se eu postei o vídeo completo, eu vou ter que dar uma olhada no meu canal. Mas em janeiro teve o relançamento de Interestelar. E eu fui pro cinema toda confiante, tipo, porque eu não gostava de comprar online, porque tem que pagar a taxa antecipada. E eu fui pro cinema toda confiante, cheguei lá, tava esgotada a sessão que eu ia assistir. Então eu não consegui assistir na época. E eu finalmente fui assistir durante a semana do cinema de setembro, que foi lindo. Eu assisti no dia 2 de setembro. E por que eu falo que o meu
Que coisa mais linda. Eu ia falar um negócio aqui e aí eu abri minha resenha, a resenha que eu coloquei no Letterboxd aqui de Interestelar, e eu percebi que eu posso simplesmente mencionar a resenha que eu escrevi pra poder explicar. Mas por que é controverso a minha pontuação? Porque foi um filme que eu queria muito assistir, né? E que eu tentei assistir no começo do ano e não deu certo. E que eu voltei e fui assistir. Eu fui assistir na Semana do Cinema, que foi lindo, foi maravilhoso. E é um dos filmes preferidos de muita gente que eu conheço. Só que eu dei 4 estrelas. E assim, 4 estrelas pra uma pessoa normal não seria uma avaliação ruim. Não é uma avaliação ruim. Inclusive pra mim. Só que eu sou... A minha lógica de pontuação sempre foi 5 estrelas pro que eu espero de um filme. Tipo, o filme começa com 5 estrelas e eu vou tirando conforme ele vai me decepcionando em alguns pontos. Quando um filme ele chega a 4 estrelas, quer dizer que ele me decepcionou em 2 pontos diferentes, basicamente. Que eu tinha uma expectativa que ele não conseguiu alcançar em pelo menos 2 pontos, porque eu tirei meio ponto, um ponto e um ponto. E o que foi que eu escrevi sobre o filme e por que eu justifiquei essas 4 estrelas, sendo que eu sou uma pessoa que dá 5 estrelas tão abertamente, e 5 estrelas o tempo todo e pra tudo, e pra filmes que eu sei que o público em geral, e que especialmente a crítica especializada, não que eu leve crítica especializada a sério, isso aqui é horrível, não dariam 5 estrelas de jeito nenhum. Por que eu dei 4 estrelas pra Interestelar, sendo eu uma pessoa que dá 5 estrelas tão fácil? Eu vou escrever isso aqui pra mim mesma, porque um dia talvez eu revisite isso, e um dia talvez eu possa mudar essa pontuação ou questioná-la. Toda hora eu ficava pensando, voltando atrás sobre como eu me sentia sobre esse filme. Mas a questão é a seguinte. Este é um dos melhores filmes já feitos, mas não é uma das melhores histórias já contadas. Repetindo, este é um dos melhores filmes já feitos, mas não é uma das melhores histórias já contadas. Existe algo vazio na escrita. Alguma coisa que vai além do que a gente pode inferir, mas que tá faltando ali. Alguma coisa na conexão da história. É um filme brilhante, sem dúvidas, mas tem algo vazio na forma como a história é contada. Quando eu digo vazio, não quer dizer furos na história, não. Quer dizer que tem algo faltando pra formar aquela conexão completa de, tipo, pra você realmente conseguir entrar na história. Pelo menos pra mim. Pra você conseguir se afundar na história e sentir parte ali do que tá acontecendo. E eu não sei exatamente o que é, eu já pensei, eu já revisitei, mas é isso de que falta alguma coisa. E o que eu quero dizer com isso é basicamente assim. Imagina você contando a história. E com isso eu não quero dizer você contando a história, eu quero dizer, tipo, uma pessoa lendo uma história pra uma criança que ela tá naquela fase dos porquês. Quando a criança ela tá na fase dos porquês, você consegue contar a história pra ela e ela vai perguntar por quê várias vezes. E a minha questão com a história é que eventualmente você chegaria numa parede onde parar de contar a história seria mais fácil e mais valioso pro seu tempo do que responder o porquê daquela criança, entendeu? Porque uma história que você faz parte ali, que você tá aprofundado, que você conhece os personagens tão bem quanto você, não importa quantas vezes você ouça por quê. Por que isso? Mas por quê? Você bateria naquela resposta. E eu não tô dizendo assim, explicar a história pra uma criança, porque daqui a pouco... É uma metáfora. Tipo, eu tô falando de uma criança numa fase do porquê, porque todo mundo sabe que a criança tem uma fase do porquê, mas tipo... Se fosse uma pessoa qualquer que estivesse, sei lá, pontuando, mas por quê? Por quê? Porque eventualmente seria mais fácil parar do que continuar e terminar a história respondendo todos os porquês. Deu pra entender? E eu acho que o vazio está nisso aí. Porque existe um porquê que não é dito. E aí, por isso que eu falei dessa forma. É um dos melhores filmes já feitos na história, mas não é uma das melhores histórias já contadas. Eu espero que eu tenha ficado claro. Eu acho que eu não fiquei, mas eu espero que eu tenha ficado claro. Mas o que eu tô dizendo é que basicamente existe esse motivo pra ter perdido uma estrela inteira comigo. Porque eu senti essa falta, entendeu? Essa falta ali. Faltou algo. Às vezes até o pai que esqueceu do filho é o falta algo, entendeu? Às vezes é a mãe
cuja história a gente ouve só de lado, mas é o porquê que tá ali, entendeu? Tem uma falta na história no geral. Mas é um filme que se sustenta muito bem, especialmente considerando quão longo ele é. E do outro lado da controvérsia está um filme que tem... Não vou de novo. Enquanto eu dei 4 estrelas pra Interestelar, eu dei 4 estrelas e meia pra um filme que tem 2.7 no Letterboxd e é considerado um dos piores filmes deste ano. Opus. Opus, eu não lembro se ele tá, deixa eu ver, se ele tá disponível em alguns serviços de streaming daqui. Ele é um filme de mistério, de terror, digamos assim. Opus, ele não tá disponível pra assistir em streaming, mas ele tá disponível pra comprar. É considerado um dos piores filmes de 2025, mas eu amei. Eu dei 4 estrelas e meia porque eu tava comparando muito ele com o Menu. E o Menu, pra quem não assistiu o vídeo do especial de Halloween 2 anos atrás, é um filme que eu amo, amo, amo. E eu tava comparando muito ele com o Menu, até por ele ser desse período, e por isso faltou, tipo, aquele je ne sais quoi, entendeu? E por isso ficou 4 estrelas e meia, não ficou 5 estrelas, mas eu amei esse filme. Eu acho que a maioria da questão das pessoas com ele foi justamente porque ele pega essa lógica de um menu, de triângulo da tristeza, que isso aí eu não gostei. E ele pega justamente essa ideia da pessoa em um lugar, do personagem principal em um lugar isolado, e que ela vai ter um choque de realidade ali, um choque meio um choque de realidade mesmo. E no caso de Opus, ele vai ser representado por um líder de uma seita que está ali realmente querendo matar as pessoas e, ironicamente, ele é um rockstar que desapareceu e agora ele é um líder de uma seita. E eu acho que a maioria das pessoas, quando assiste um filme assim, ele quer a discussão de classe. Como quem assistiu Saltburn, por exemplo, quer essa discussão de classe. E eu fui mais pelo terror, pela violência. Eu tava mais nessa lógica. E eu acho que o motivo de ser considerado um dos piores filmes de 2025 é isso. Porque falta profundidade, mas eu não queria profundidade. Eu queria o caos. E meses atrás, eu tinha começado a assistir esse filme e ele começa de uma forma muito barulhenta. Ele quase explodiu minha cabeça. Eu tava tipo, não quero assistir isso agora por isso. E meses depois eu assisti porque eu tava com vontade de assistir ele especificamente. E eu acho que até por isso também a minha avaliação dele foi tão alta, porque eu assisti ele no momento certo, na hora que eu quero assistir. E eu tenho percebido, inclusive, em relação até aos filmes que eu assisti este mês, que a minha cabeça... Porque, vamos deixar uma coisa clara aqui. Eu faço esses vídeos, eu discuto sobre filmes, não porque eu me considero uma profissional qualificada pra falar sobre filmes enquanto arte, enquanto questão histórica. Eu compartilho porque eu quero encontrar pessoas que assistem filmes com a mesma lógica que eu. Porque existem pessoas por aí que, se elas me falarem que o filme é bom, eu vou imediatamente assistir, eu vou imediatamente, pelo menos, adicionar na minha lista, porque eu confio na opinião dessas pessoas e eu sei que a opinião dessas pessoas é parecida com a minha e que, tipo, a forma como essas pessoas consomem filmes é muito parecida com a minha. Então, eu sei que eu vou ter uma boa experiência com aquele filme por causa daquelas pessoas. Então, eu faço meus vídeos, eu faço meus comentários por isso. Entendeu? Não é do ponto de vista técnico, não é do ponto de vista profissional. É pra gerar uma conexão. As minhas avaliações, elas são muito baseadas na minha experiência pessoal, nos meus desejos, nas minhas vontades. E, ultimamente, em especial, eu tenho percebido o quanto assistir o filme na hora certa, de acordo com a minha vontade, afeta. E por isso é tão frustrante quando um filme sai no cinema e eu tô com muita vontade de assistir ele e eu sei que eu não vou ter a oportunidade de assistir ele no cinema. Porque isso muitas vezes quer dizer que eu vou assistir ele meses depois. Gente, eu tô com um monte de filme salvo no Steam, na lista e tal. Inclusive, Materialistas, que eu falei que, tipo, era um filme que eu talvez fosse assistir no cinema. E que eu não assisti e ele já chegou no streaming e eu ainda não assisti. Porque agora o momento passou e eu vou ter que esperar o momento certo pra eu sentir vontade de assistir de novo e pra eu conseguir consumir ele na hora certa. Então, eu tenho sentido que assistir na hora certa e ter uma boa experiência acaba sendo muito importante pra mim. Então,
Eu acho que até quando o filme vai sair no cinema, assim, quando eu consigo assistir ele no cinema, é muito importante pra mim. E a forma como a experiência do filme é ali naquele dia é muito importante pra mim. Então não adianta eu chegar no final de semana e falar assim, esse final de semana eu quero assistir filmes, porque tem muito tempo que eu não assisto filmes. Não adianta eu falar isso pra mim mesma, porque se no dia seguinte eu acordar com uma dor de cabeça, se eu acordar cansada, se eu estiver frustrada, se eu me forçar a assistir o filme, eu não vou gostar do filme. Entendeu? Então, se for um filme que todo mundo tá falando, eu não vou gostar. E é um dos motivos pelos quais também eu não entro nessa vibe de crítica profissional e de desejar ser crítica profissional, porque se eu for forçada a assistir algo que eu não gosto, que eu não quero, eu não vou gostar, e aí eu vou acabar, muitas vezes, tendo uma opinião que não seria a opinião certa. E eu não digo a opinião certa com base no que todo mundo tá falando, que não seria a opinião que eu teria nas circunstâncias certas. Lembra que no último vídeo eu falei que eu achava que Thunder Force saiu no momento errado? Tem vários filmes que eu tenho essa opinião, inclusive. Que se tivesse saído este ano ao invés de 2021, teria uma avaliação melhor, porque este ano as pessoas elas estão mais propensas a filmes satíricos como ele. É exatamente essa questão. Eu tenho que assistir o filme na hora certa e na hora do meu desejo, da minha vontade. Porque se eu me forçar a assistir alguma coisa, eu não vou gostar. Não adianta, eu não vou gostar. E isso é muito neurodivergente da minha parte. Então, assim, quando eu falo que eu gostei de algo, vocês já sabem que, tipo, foi porque todos os chakras se alinharam. E quando eu não gosto, aí pode ter tido muita coisa, né, em questão. E é isso, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês em breve. Eu tô com outros vídeos planejados e outros vídeos já gravados pra poder colocar. Aos poucos a gente chega onde a gente tem que chegar, né? Então, é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.